Nós vamos estar falando nessa noite sobre temperamentos. Pastor, o que é temperamento? A palavra temperamento vem da palavra tempero. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 7, que nós somos o sal da terra. E nós entendemos que o sal não serve para salgar, ele serve para temperar. Se o sal salgar, ele estraga o alimento. Amém? Então, o último gomo do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é temperança. É dessa palavra temperança que vem a palavra tempero e temperamento. Nós vamos estar falando sobre isso porque os nossos temperamentos têm nos ajudado ou nos sabotado, nos conectado com pessoas ou nos repelido de pessoas. Aí o super crente diz, mas o importante é que eu tenho Deus. É, só Deus para te aturar, né, irmão? Por isso que todo mundo se afastou, já percebeu? Então que tal você continuar com Deus e ter um monte de pessoa querendo estar com você, querendo ir na sua casa, te convidando para ir na casa delas? Que tal ter Deus e pessoas? Então, é sobre esse estudo, só tem uma coisa que está proibido aqui: o cotovelo. Ó, para ti, para com isso, não seja chato. Deus trouxe aqui para falar com nós. Amém? Ai, a fulana deveria ter vindo. Não, irmão, é você. Um dia eu cheguei numa livraria, estava lá um livro exposto, da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Eu pensei, fulano, Beltrano, devia comprar esse livro. Aí o Espírito Santo respondeu, é por isso que eu trouxe eles aqui, não foi você. Então, irmão, diga comigo assim, é nós, na fita. Então eu vou estar falando sobre isso e quero te convidar para ler um texto. Aumenta um pouquinho o meu retorno, por favor. Eu estou afônico. Eu vou estar lendo um texto e eu escolhi esse texto porque Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul, por conta do seu temperamento, Saul, mesmo tendo as mesmas oportunidades que Davi teve o mesmo período de tempo para reinar, 40 anos, sentou no mesmo trono, foi ungido pelo mesmo profeta, o Samuel, e foi escolhido pelo mesmo Deus. O povo não escolheu Saul, o povo escolheu um rei humano. Quem escolheu Saul foi Deus. E aí Saul, por conta do seu temperamento, Saul era sanguíneo. Então hoje você vai descobrir se você é sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Hoje eu vou estar falando, só descrevendo o que é isso. No próximo culto eu vou estar falando sobre defeitos e qualidades dessas pessoas. Amém? Preste atenção então, não deixe ninguém conversar com você, porque Deus é educado. Se alguém estiver conversando com você, Deus vai silenciar e vai esperar essa pessoa parar. 1 Samuel capítulo 10, versículos de 9 a 11, diz o seguinte: assim que Saul, então Saul era sanguíneo, irmão, quase hemorrágico de vez em quando. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. Então o chamado para o reino, irmão, inicia com mudança, com Deus mudando o nosso coração. Amém? Deus mudando o nosso coração, e só Deus pode mudar o nosso coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Então preste atenção nos sinais profetizados sobre a sua vida. Presta atenção, porque às vezes Deus está nos levando para um novo ciclo, querendo falar conosco através dos sinais, e a gente ainda fica exigindo mensagens proféticas audíveis. Deus fala usando profetas, como usou a profetisa pastora Tati aqui para mim e para a Márcia. Sempre que a Tati ela vem e nos entregar algo, eu recebo com muito temor e tremor, porque eu sei que Deus deu esse dom a ela, e eu respeito o que ela carrega. Mas às vezes Deus não fala audivelmente, às vezes Deus fala através de sinais. Exemplo, Isaías 7,14 diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal. E os sinais de Deus são sempre inusitados, não são coisas banais, coisas normais. Os sinais de Deus são sobre coisas que nunca aconteceram. Qual foi o sinal de Isaías 7,14? A virgem vai engravidar. Isso nunca tinha acontecido, irmão, e de lá para cá não aconteceu mais. Então os sinais são coisas fortes, coisas inusitadas mesmo, que não tem como não perceber, só se estiver muito distraído. Então, ao chegarem a Gibeá,
Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Terceira coisa, preste atenção nos profetas que Deus está mandando em sua direção. Não desperdice pessoas proféticas. Eu vou repetir. Quando você estiver diante de um profeta, não desperdice a oportunidade. Profeta é sujeito meio estranho, irmão. Beira a loucura. Mas é de Deus. É uns trem estranhos, trem diferente. Mas é de Deus, então não desperdice. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul. Então, querido, o nosso chamado no reino só flui mediante ao agir poderoso do Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna o nosso espírito santo. Então, sem ele você não consegue fluir no reino. Você consegue funcionar na religião, mas fluir no reino você não consegue. É através do Espírito Santo. Os dons são dele, os frutos são dele, a unção é dele, o agir é dele. Tudo é através do Espírito Santo. Amém? E ele então começou a profetizar com eles. Então as pessoas do seu convívio te contaminarão ou te contagiarão. Deixa eu te perguntar, as pessoas que você tem se conectado e se relacionado, elas têm te contagiado positivamente ou te contaminado negativamente? Preste atenção, irmão, porque o ser humano é um ser influenciável. A Bíblia diz que como o ferro aguça o ferro, o homem, ele é moldado por outro homem. Então tome cuidado com as pessoas que você tem se conectado, com as pessoas que você tem se relacionado. Nesse caso aqui, Saul começou a profetizar com eles. Quer começar a murmurar? Anda com o murmurador. Quer começar a reclamar? Ande com o reclamador. Quer começar a orar e jejuar? Ande com gente que faça isso. Amém? Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Ou seja, o que aconteceu com Saul? O Saul está agora entre os profetas? Ou acaso o Saul agora também é profeta? Quem que falou isso? As pessoas que conheceram o outro Saul. E isso acontece o tempo todo. Às vezes as pessoas dizem: pastor, eu falei da nossa igreja para um fulano, aí falei de você, eles perguntaram: o Michael Jackson? Irmão, faz 38 anos que eu não sou mais Michael Jackson. Não sou mais. Agora eu sou pastor, mas as pessoas ficam com aquela mente. Então as pessoas têm dificuldade de desvencilhar você do seu passado. Mas diga, quando uma pessoa querer falar do seu passado, diga, como uma palavra que eu ouvi muito forte do pastor André Fernandes: não me procura mais no meu passado, porque eu não estou mais lá. Eu estou vivendo um novo ciclo. Olha o que eles falaram. Quando aqueles homens que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: é o Saul mesmo? Você tem certeza que é o pastor Jean que lidera aquela igreja? Você tem certeza que é o fulano que agora está cantando, que é o fulano que agora está sendo um líder de célula? Tem certeza mesmo? Sim, a gente tem certeza. Amém? As pessoas naturais não entenderão a mudança que acontecerá com você quando Deus começar a agir na sua vida. Porque as pessoas naturais, elas te conhecem pelo seu estereótipo, mas o homem espiritual discerne bem tudo. O homem espiritual discerne o processo e respeita o processo que as pessoas passaram. E tudo aquilo que você respeita, você atrai. Então quando você entende o seu ou os seus temperamentos, porque tem pessoa que tem uma mistura, né? Alguns são sanguíneos e melancólicos, outros são fleumáticos e coléricos, outros são uma mistura de tudo, né? Então, quando você descobre como que você foi na sua infância, como que foi o seu passado, você começa agora a não justificar o seu comportamento, mas você começa a entender alguns comportamentos que você tem, algumas reações que você tem. Então, quando você entende os seus temperamentos, você evita dois extremos. Primeiro, sofrer e fazer os outros sofrerem, por você não se conhecer. Se você não se conhecer, você vai sofrer. Sócrates já falou isso na filosofia: homem, conheça-te a ti mesmo.
Então, se você não conhece, aquilo que você não conhece, você não desfruta. Se você não se conhecer, você não vai desfrutar da melhor versão de você. Talvez vai evidenciar a sua pior versão. E a segunda coisa, o segundo extremo é, quando você se conhecer, você vai parar de dar desculpas, usando o temperamento para justificar o seu mau comportamento. Porque tem pessoa que é assim, né, irmão? Ela ouve uma mensagenzinha sobre temperamentos, agora me engulam, porque eu sou sanguíneo mesmo. Eu sou doidão, gosto da zoeira. Tem que me engolir, não, irmão. Quando você se conhece, não é as pessoas que têm que entender você, é você que começa a se entender e parar de justificar o seu mau comportamento. Então, pastor, onde que isso aconteceu? Como que descobriram essa questão dos temperamentos? Isso tem a ver com astrologia? Será que isso é um novo signo? Não, nada a ver, irmão. Nada a ver. Quem elucidou a teoria dos temperamentos foi um pai da medicina chamado Hipócrates, um grego, médico grego, pai da medicina, no 4º século antes de Cristo. Ele elucidou, porque ele estudou o corpo humano e entendeu que, como nós fomos formados do pó da terra, né, Gênesis 2:7, existem alguns elementos da terra que prevalecem no nosso corpo, e isso acabam influenciando no nosso temperamento, e consequentemente no nosso sentimento, e consequentemente no nosso comportamento. Então, é isto. O temperamento, ele é mineral, ou seja, ele é inato à sua natureza, você não muda. Ai, pastor, se eu receber uma unção, Hadouken do céu no peito, e eu cair, e a hora que eu levantar, eu vou levantar diferente? Não, você vai continuar o mesmo. Você vai continuar o mesmo, mas se você receber uma unção desse tipo, como eu já recebi, você vai levantar não mudado, mas moldando-se. Amém? Então, o temperamento, ele é mineral, ele é inato, ou seja, automaticamente imutável. Ele não se muda, mas você molda mediante a ajuda do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, quanto mais liberdade você der ao Espírito Santo, e quanto mais você deixar o Espírito Santo iluminar o entendimento da palavra de Deus, melhor você, ou menos pior você vai ficar. Por isso Romanos 8:5 diz: os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Então você precisa ser controlado pelo Espírito. Amém? Ou o Espírito te controla, ou o teu temperamento te descontrola. Você só entende o seu temperamento avaliando como você foi na infância. Por isso aquela frase: se você soubesse a criança que eu fui, você julgaria menos e entenderia mais o adulto que eu me tornei. É claro que muitas pessoas usam isto para se justificar, mas isso explica muita coisa. Então, diferente, a personalidade é vegetal, ou seja, precisa ser desenvolvida com responsabilidade pessoal. É você o responsável pela sua personalidade. Amém? Amém? Quem está comigo aqui? Provérbios 16:32 diz: é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Ou seja, não adianta você ser um bom vereador, um bom prefeito, se você não é gestor das suas emoções e da sua vida, consequentemente de tudo aquilo que você faz. A personalidade precisa evoluir e dominar o temperamento. Pastor, como é que eu evoluo minha personalidade? Vou repetir: orando, jejuando, lendo a Bíblia e se submetendo à palavra de Deus. Amém? Vamos fazer o seguinte: quando eu perguntar assim amém, você diz amém? Ou vem aqui e troca comigo. Eu vou ir para baixo e fico olhando para você assim, ó, enquanto você fala, para você ver o quanto é ruim. Pastor, e o caráter? O caráter é racional, é desenvolvido pela ética, valores e princípios aprendidos. Por isso a Bíblia diz, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho. Por isso que Deuteronômio 6:6 diz: as palavras que hoje te ordeno, introjete, inculque, ou seja, coloque na cuca do seu filho. Então, o caráter, ele é aprendido, depende da ambiência onde eu sou criado, forjado, formado. Muitas das nossas crenças limitantes com algumas coisas, por exemplo, dinheiro, se dá pela maneira como nós somos criados.
tanto na nossa família biológica, quanto na nossa família espiritual, ou seja, na igreja. Então, para se exercer uma liderança forte, é preciso neutralizar o seu temperamento e potencializar o seu caráter. Hoje está difícil porque as pessoas preferem mais um líder carismático do que um líder de caráter. As pessoas preferem mais um líder legal do que um líder que está preocupado em deixar um legado. E aí ficou difícil para a gente hoje liderar, porque as pessoas preferem hoje o carismático. E aí às vezes não percebem. Essa semana que passou, eu fiz algo que eu não gosto de fazer. Eu convidei alguém para ir na célula, e ele disse: é segunda-feira? Eu digo: não, a nossa excepcionalmente vai ser na terça. Aí ele disse: hoje eu não posso, que eu estou indo há 1 ano numa igreja. De qual igreja? Ele disse: a igreja tal. Eu disse: quem é o pastor lá? Ele disse: é o fulano. Eu disse: não frequenta essa igreja, frequente qualquer outro, menos aquela. Se não quer vir na nossa, vá em qualquer outra, vá até na Umbanda, mas não vá naquela igreja, porque pelo menos lá na Umbanda, o pai de santo, ele não tem responsabilidade moral e espiritual nos seguidores. Agora pastor tem. E eu disse: esse pastor que você está indo, ele é um mau caráter, ele é adúltero, ele é alcoólatra. Então não vá nessa igreja, menino, porque você vai traumatizar o teu coração de um jeito que depois você não vai mais querer saber de igreja. Irmão, eu não faço isso assim de graça, mas eu como pastor nessa cidade, eu não sou pastor do Ministério do Teu Reino, eu sou pastor de Araranguá, e eu tenho que proteger as pessoas de pastores mau caráter, em nome de Jesus. Então eu vou falar sobre os 4 temperamentos, que são o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. E entendendo que os 4 temperamentos definem nossas reações diante das ações dos outros. É por causa do seu temperamento que você tem umas reações que depois você não gostaria de ter. É isso que a gente vai estar fazendo. Então nós vamos descrever para você esses 4 temperamentos. Eu quero começar pelo meu temperamento, que é o sanguíneo. Se você é sanguíneo aí, irmão, dá uma piscada assim forte para mim. Não cutuca. Então, assim, o sanguíneo ele é representado pelo ar. O ar é bom? Sim ou não? É bom demais? É? Então vamos fazer um teste? Faça assim, ó. Se você for meio avantajado, vai devagar para não roubar o oxigênio do irmão do lado. Dá uma puxadinha assim, ó. Mais um pouquinho. Agora tranca por 20 minutos. O ar não é bom? Fica com ele aí dentro. Vai virar o que, pastor? O oxigênio vai virar gás carbônico, vai matar você. Isso é asfixia. Asfixia não é falta de ar, é excesso de ar. Quando você retém algo que você não libera de volta, isso mata você. Então o ar é bom, mas tem que ter controle. Assim é o sanguíneo. Então o sanguíneo, assim como o ar, ele é indispensável, amém? Ninguém vive sem ar, mas ele precisa ser controlado, senão causa asfixia. Então quando não equilibrado, o sanguíneo costuma ser prestativo. Sempre, o sanguíneo é uma pessoa prestativa, irmão, mas ele também é uma pessoa cansativa. É por isso que às vezes ele se ofende, porque ele diz: eu ajudei tanta fulana, não sei por que ela agiu desse jeito, que ela não te suportava mais. Que você ajudava quem não pedia, quem não precisava. O sanguíneo é metido, irmão, ele quer ajudar todo mundo, ele quer resolver o problema de todo mundo. Ele não consegue emagrecer 1 quilo, mas ele quer resolver o problema de todo mundo. Isso é o sanguíneo. Você vai dar muita risada nessa mensagem aqui. Então, todos o amam e querem ser sanguíneos. Por quê? Porque ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa extrovertida, é o temperamento que mais se destaca no meio da multidão, é o sanguíneo. Se numa festa tiver uma roda de gente rindo, quem está no meio? O sanguíneo contando piada. E no velório também. O sanguíneo não se aguenta, irmão. Ele conta piada no velório. Falei de manhã para o pastor Ed, ele passa trabalho na sala de aula. Por quê? Porque um sanguíneo roda, mas não perde a piada. Ele é obrigado a fazer o povo rir. Esse é o sanguíneo. Então o Davi era sanguíneo. Por isso a Bíblia fala em 1 Samuel 16 e 18, que ele era animoso. Todo mundo queria estar com Davi. O Davi estava numa caverna e ele transformava esse lugar num lugar de festa, irmão. A arca voltando, o Davi, dançando. A Mical lá, a fleumática na janela. Para que isso?
E o Davi, ó, uhul! Tô nem aí. A Bíblia diz que o Davi bailava, ou seja, ele faz um baile gospel. É muito legal, irmão. O sanguíneo se move no eixo do prazer. Ele quer sentir prazer. Ele quer rir, mas ele também ri e chora no mesmo tempo. Chorrindo, às vezes ele fica, né? Ele ri e chora, ele chora, mas já se autoconsola. Vai passar essa prova. Amanhã outro dia. O sanguíneo ele é assim, né, irmão? Ai, ai, ai. Misericórdia. Então ele se autoconsola e às vezes por isso ele é tido como louco. As pessoas olham para o sanguíneo. Só pode ser doido, não pode. Estava chorando agora, já está rindo. Ou melhor, estava rindo agora, já está chorando. O Davi, ele era meio assim. Então o sanguíneo, e Pedro também era sanguíneo, né, irmão? E o sanguíneo ele se autoconsola. E às vezes ele esquece dos seus deveres. Então por isso que em Mateus capítulo 26, versículo 41, Deus teve que dizer para o Pedro: Pedro, tu esqueceu de orar? Tu não pôde orar comigo nenhuma hora? O sanguíneo se esquece dos seus deveres. Sanguíneo, você precisa de uma agenda. Você precisa escrever seus compromissos. Irmão, o sanguíneo ele é visual e por isso ele gosta. Ele se distrai facilmente. Por isso que se tiver alguém quebrando um copinho na minha frente, irmão, não consigo pregar. Tem gente que pensa, isso é frescura para você que não é sanguíneo. Não consigo. Se eu vou numa lancheria com a minha esposa, eu tenho que sentar de costa para a parede e de frente para a porta. Então o sanguíneo, como ele é visual, ele se distrai facinho, irmão. Tem irmão aqui na igreja que eu dou risada, assim, porque ele está olhando para mim, assim. Eu estou pregando, ele está olhando para mim. De repente eu olho para ele e falo assim, ó. Eu digo, eu te entendo, irmão. Eu te entendo. O Marcos disse que o Marcos me chamou lá na empresa. Pastor, contou umas 2 horas da vida dele triste. E a empresa dele ficava aqui atrás, de frente à porta, de frente aqui para a igreja. Aí ele está aqui contando para mim, eu estou olhando para a porta assim, conversando com ele, olhando para a porta. Depois de 1 hora ele falando, eu olhei para ele, seu Marcos, olha como a nossa igreja ela é feia de trás, assim, com aquela cor azul e branca. Levanta aí, Marcos, só para eles verem o teu tamanho. Irmão, a sorte que eu sou pastor, senão eu tinha me sovado. Então o sanguíneo ele é isso, irmão. Você está numa conversa assim tal, quando você acha que vai vir um conselho, ele diz, isso é aquela cor daquela casa lá, rapaz? Quem é que pinta uma casa daquela? Dá vontade de matar. Vamos lá, irmão, vai ficar legal, tá? Então, o sanguíneo ele gosta do lúdico. Tem uma coisa que faz, pastor, qual foi a melhor parte do retiro? Quando a Carrie entrou vestida de noiva. Eu já me imaginei eu entrando vestido de noiva lá no céu. Foi a parte que eu chorei no retiro. Parte mais legal, o pastor Rei já achou que foi quando ele deu a palavra dele, o Léo e a Thaís. Não, irmão, eu sou teatral, eu sou do lúdico, é por isso que, irmão, se a companhia Nici vir aqui 10 vezes no ano, eu trago eles aqui 10 vezes, nem que seja só para mim. Eu trago, o sanguíneo ele é do lúdico, ele é do teatral. Então, por isso que ele se desconcentra com facilidade. O Davi também, irmão. O Davi disse, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Por que ele falou isso no Salmo 101, versículo 3? Por que Davi fez isso no Salmo 101? Olha, eu não posso colocar qualquer coisa diante dos meus olhos, porque eu me distraio. Eu sou visual. E a prova, como é que o Davi sabia disso, pastor? É só ler 2 Samuel, capítulo de número 11. Então, o sanguíneo, ele é falante, comunicativo e gosta de ser o centro das atenções. Ele gosta de se sentir olhado, admirado, elogiado. Conversa com todo mundo como se já conhecesse há tempo. Ele chega a primeira vez numa casa, ele já só vou pegar uma aguinha na geladeira aqui. Parece que está em casa, já assim, já no primeiro dia. Este é o sanguíneo. Ele faz amizade fácil. Mas semana que vem você vai ver que ele também perde amizade bem facinho. Bem fácil. Então, o sanguíneo ele responde rapidão. Quando faz pergunta, é ele que levanta o dedo, né? Mateus 16 e 16, quando ele perguntou, o que diz os homens que eu sou? Pedro disse, você é o filho de Deus. Deixa comigo que eu respondo. Então às vezes por isso que o Pedro de vez em quando, no mesmo capítulo 16, que Jesus elogiou ele,
chamou ele de Satanás. Ou seja, Pedro, para de deixar o diabo endemoniado. Esse é o sanguíneo. Vamos falar um pouquinho do fleumático, o fleuma. O fleumático, ele é água, ele tem excesso de água no corpo. Então, assim como a água, o fleumático é silencioso, prestativo, ele quer matar a sede das pessoas. O Abraão era fleumático. O fleumático, ele aceita as coisas de boa. Gênesis, capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, agora. Já pegou a Sara pelo pescoço, vamos aonde? Ele mandou vir. Ele não explica muito. No capítulo 22 de Gênesis, Deus diz, Abraão, mata teu filho, pica em pedaços, toca fogo. Ele diz, agora. Depois ele fica pensando os desafios que ele aceitou, os compromissos que ele aceitou. Mas ele é assim. Ele gosta da paz a todo custo e faz tudo por um repouso. Fleumático, irmão, ele não gosta de briga. Ele fala as coisas, ofende o cônjuge. Aí o cônjuge, a mulher principalmente, fica 5 dias assim, bicuda, né? E daí o marido pergunta, o que foi? Você não sabe? Não, o fleumático não sabe. Para ele aquilo foi nada, assim, ele só falou. Não estava no coração dele. Então ele é do tipo calmo, frio e bem equilibrado. O fleumático é frio, gente. A pessoa está lá chorando porque foi ofendidinha. O fleumático diz, se isso é motivo. Então, o fleumático, ele é tranquilo e paciente, e costuma poupar energia, evitando desafios. Ele evita o novo, as mudanças lhe assustam. Os fleumáticos aqui, a gente pergunta assim, daí, vai dar entrada quando? Estamos namorando ainda. Mulher, se você é casada com fleumático e você não é casada no civil, se deixar ele fica 50 anos, só ficando. Estamos ficando. Estamos vendo, tranquilo. O sanguíneo, ele olha um fleumático, ele tem vontade de matar o fleumático, irmão. O sanguíneo, ele completa as frases do fleumático na conversa. Quer um exemplo de uma fleuma na Bíblia? Maria. Lucas capítulo 10, sempre que a Maria aparece, Lucas capítulo 10 e 11. E João capítulo 11, sempre que a Maria aparece, ou ela está prostrada, ou ela está sentada. Todo mundo lá chorando na beira do túmulo do Lázaro, a Maria sentada, prostrada. Aí a gente canta, como Maria. Irmão, a Marta tem vontade de matar a Maria. Porque a Marta é o quê? Sanguínea. Ela tem vontade de matar a Maria. A pessoa fleumática, ela é organizada, ela detesta bagunça. É a louca da faxina. Ela gosta de tudo em ordem. Ela busca a ordem e a estrutura. Ela prioriza ambientes que tragam o quê? Segurança. Por isso que Daniel, sendo fleumático, no capítulo 1, ele optou de boa por viver no palácio de Nabucodonosor. De boa, tranquilo, porque o fleumático, ele quer o quê? A paz. Ele quer ficar zen, tranquilo. Ele só não quer se incomodar. Amor, vamos discutir relação? Não, calma, deixa eu terminar um filme. Vamos deixar terminar esse filme aí, ó. Deixa eu terminar essa série aí. Com 158, deixa. Você pergunta para o fleumático aqui na igreja, o que você mais gostou aqui na igreja, que fez você sentir vontade de congregar? Eu já fico esperando para a sua mensagem, pastor. Você é uma bênção, você prega muito. Ou pelo menos o louvor, pastor. Sabe o que o fleumático diz? Eu gostei da estrutura. Eu gostei da organização, pastor. Irmão, isso me irrita. A salinha das crianças. Nem tem filho, mas eu gostei da salinha das crianças. Irmão, o fleuma, ele gosta do quê? Organização, estrutura. Amém ou não amém? Então, ele está quase sempre rodeado de amigos. Ei, amigos fixos. Hashtag panela. O fleuma não aceita ninguém atrapalhar a rodinha deles.
Para entrar no grupo de WhatsApp deles, irmão, tem que fazer uma faculdade de gestão de pessoas, saber se está afim, assinar um contrato registrado no cartório. Sempre os mesmos amigos. É o Daniel. Sempre que o Daniel aparece, é o quê? Sadraque, Mesaque e Abednego. São os 3. Então o fleumático, ele evita a exposição e precisa sempre de alguém que o desafie e o motive. Contrário do sanguíneo, né? Que gosta do palco. O fleumático prefere o quê? Os bastidores. Pastor, me bota lá no estacionamento. Lá eu estou feliz demais. Se me chamar em cima do altar, eu caio duro, eu morro. Quando você lê o livro de Esther, Esther era fleumática. Por isso que Deus precisou botar Mardoqueu, o tio dela, junto com ela, para incentivar ela. O bicho comendo lá fora, o couro comendo, e a Esther dormindo em paz, lixando a unha. O Mardoqueu chama ela e diz: querida, você precisa falar com o rei. E ela diz: mas não está na hora. Ele chama por chamada. Vai demorar para eu ainda ser chamada. E outra coisa, se eu ir lá no pátio, e se o rei não apontar o cetro para mim, eu morro. Então o fleumático, o que ele gosta? Sobrevivência, paz, tranquilidade. Não quer se comprometer, não quer ter compromisso. Mas ele precisou de um Mardoqueu lá incentivando. Então é por isso que você precisa de outras pessoas. É por isso que, independente do seu temperamento, Deus vai conectar você com pessoas diferentes. Eu e a Márcia, irmãos. Eu e a Márcia. Depois eu vou falar um pouquinho dela. Eu não queria, mas algo me inspira. Aí vem a melancólica. Melancólica é terra. Assim como a terra, o melancólico, ele costuma ser firme e consistente. Firmeza, pode contar com ele. Raramente deixa transparecer seus sentimentos. A Márcia chegar e dizer para ela assim: nós vamos amanhã passar a balsa, fingir que é um cruzeiro e vamos na ilha. Ela fala assim para mim: tá bom. Aí eu chego para ela e digo assim: o irmão aqui da igreja deu para nós uma reserva na Times Square, lá no Brooklyn, Nova York. Uma diária custa 3.500. O irmão deu para nós. Sabe o que ela diz? Que legal. Irmão, quando as pessoas falam isso para mim, eu digo: dá licença, deixa eu ir para o banheiro. Melancólico não. Ele não esboça a reação, você não sabe. Por isso que ele ouve constantemente o quê? Que cara é essa? Que cara? Só tem essa cara? É a minha cara. Porque a gente não sabe se está gostando, se não está gostando. E pode levar para Disney World, que a cara é a mesma, mas ela está feliz. Só que a maneira dela esboçar essa felicidade é diferente. E se não houver compreensão desses temperamentos e respeito, vai haver o quê? Choque e ruptura relacional. Você vai se afastar de pessoas diferentes e depois você vai ver que você precisava dessa pessoa diferente. Amém? Então raramente deixa transparecer seus sentimentos e emoções e tende a escolher uma vocação difícil, tipo Maria, né? Lucas capítulo 1, o anjo chega e diz: você vai estar noiva? Vai engravidar, beleza. Ela não pensou no José, que ia ficar com fama de... Não pensou. Ela disse: cumpra na vida da sua serva a vontade do Senhor. E o Zezinho, como é que fica? Porque iriam acusá-lo de ter fornicado ou de ter levado o guampa. A Maria disse: tá de boa. Vem em mim que eu estou facinho. Pode me engravidar, Espírito Santo. Irmão. João capítulo 19, a Bíblia diz que junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe. Irmão, Jesus estava sendo moído, segundo Isaías 54 e 53 descrevem. E a
Maria estava lá chorando, né? Porque ela aceita desafios intensos. A pessoa que na verdade é melancólica, ela é uma pessoa profunda e intensa. Ao contrário do sanguíneo. O melancólico, ele não faz muitos amigos. Ele não faz muitos amigos, mas é um amigo fiel. Só que ele espera que as pessoas lhe procurem para fazer amizade. Ela não vai atrás de ninguém. Ela não corre. A Márcia de vez em quando ela pergunta: como é que você consegue ser assim? Como é que você ainda vai atrás do fulano? Eu digo para ela que é o ministério pastoral, mas não é só isso. É o meu temperamento mesmo. É o meu temperamento. Então, quando você lê 1 Samuel capítulo 1, você vê a Ana, que era melancólica, chorando demais da conta. Não queria comer. Por quê? Simplesmente porque a Penina, sua competidora, lhe irritava e ela não podia ter filhos. Então ela só chora. Se você é um chorão, é porque você é melancólico. E deixa eu falar uma coisa: sanguíneos têm inveja de você, porque gostariam de ser chorões, mais chorões. Sanguíneos gostariam de ser como você. Então se ame. O melancólico é analítico, ele busca sempre identificar os problemas e obstáculos. Melancólico, você chega e diz: aí, está gostando da estrutura da igreja? Ele diz: só não entendi por que lá não ficou aquelas marquinhas na parede. Irmão, dá uma raiva. Mas é o melancólico, ele é analítico, ele observa. A gente quer que, achando que está tudo perfeito, né? Não está. Fala para mim, irmão, Lucas capítulo 2, quem que percebeu que faltou vinho? A melancólica, a Maria. Ela chega para Jesus e diz: ei, faltou vinho. Porque o melancólico, ele percebe as faltas. Por isso que ela se irrita com o sanguíneo, porque para o sanguíneo está tudo certo. Faltou vinho, pô, já beberam bastante também, está tudo bom. Faltou comida, né? Todo mundo já repetiu uma vezinha, quem não repetiu já está gordinho também. O sanguíneo é assim, irmão. Está tudo certo com ele. Então, o melancólico, ele é introvertido, e por isso que ele sente vontade de ser um sanguíneo, porque ele não gosta dessa introversão. E às vezes até vem umas piadinhas na cabeça, mas ela pensa: eu não vou conseguir contar igual o fulano. O melancólico, ele conta a piada para o sanguíneo contar. E o pior de tudo, que o sanguíneo conta e o melancólico dá a risada como se estivesse ouvindo a primeira vez. E depois o sanguíneo é que é o louco. Então, irmão, o profeta Jeremias, por exemplo, ele era melancólico. Por isso ele é chamado do quê? Profeta das lágrimas. Ele era melancólico. Então, o melancólico, ele não aceitará um cargo de liderança assim já de começo, mas ele se mostra capaz caso tenha que ocupá-lo. Mas ele não aceita nada assim de começo. Você tem que ir comendo pelas beiradas, convencendo, dizendo: não, você é capaz, é fácil, é tranquilo. Você tem que convencer, não é assim. O sanguíneo não. O sanguíneo, estamos precisando para pregar domingo à noite. Deixa comigo aqui. Deixa comigo. Se eu não conseguir, no domingo, 6 horas da tarde eu te aviso, mas pode deixar comigo. Então, o melancólico, ele é introvertido, gente. Muito introvertido. Moisés era melancólico. Moisés teve dificuldade de aceitar o seu chamado. Você lê isso em Êxodo, capítulo 3. Quando Deus chama ele, ele diz: não, eu não posso porque eu sou gago. O Jeremias, a mesma coisa. Jeremias capítulo 1, quando Deus chama ele, diz: não, eu ainda sou uma criança. 15 anos na cara, sou uma criança, ainda um bebê. Eu já quero namorar, mas para fazer as coisas para Deus não posso. Quero celular, enfim, né? Então, o melancólico, ele costuma cobrar o que foi acordado. Nunca prometa nada para um melancólico, se você não tiver certeza que vai cumprir.
Eu disse para minha esposa faz 2 meses, nós vamos para o norte, nós vamos passar em 6 estados de carro. Ele, não, nem me fala isso. Não me fala isso, porque se tu falar e não ir, tu tá pego. Tem alguém assim? Pisca aí bem assim forte aqui para mim. Se te prometer que vai fazer e não fazer, se te prometer tal hora eu chego. Se não chegar, quando chegar, vai ouvir, porque você fica igual um leão dentro da jaula, pensando, a hora que chegar, né? Irmão, que bom que Deus está trabalhando aí no seu coração. O melancólico, ele gosta de ordem, ele gosta de rotina, é perfeccionista consigo mesmo e com os outros. Quer um melancólico na Bíblia? Quem quer? O apóstolo João, melancólico. Tinha que ser do jeito dele. Para o melancólico, tem que ser do jeitinho dele. Se não for porque o jeito dele não é o melhor, é o único. É o único, não tem outro jeito, é só o dele que funciona bem. Marcos capítulo 9, estava expulsando o demônio lá, o João chegou e disse, você congrega em qual igreja? Não, a gente é da Ministério do Teu Reino, então cala a boca, para, demônio volta. Aí chegou lá para Jesus, eu vi uma galera expulsando demônio aqui, mas não nos segue, não anda conosco, não congrega conosco, eu proibi. O apóstolo do amor, o apóstolo do amor fez isso, porque não aconteceu do jeito dele, controlador. O melancólico se irrita com o temperamento inquieto do sanguíneo. Vocês sabiam que ela orava para Deus me mudar? Certo, Deus olhou para ela e disse, vai rachar uma lenha. Quando viu ele lá dublando o Michael Jackson, achou que ia ficar rica, daí quis. Agora tem que ser do teu jeito. Sabe de nada, inocente. Eu também orei para Deus me mudar, irmão. Eu não gosto de ser assim. Aliás, a gente não gosta de ser como a gente é, né? A gente queria ser outra pessoa. Mas como diz o Tiririca, eu até tentei me livrar de mim, Alan. Só que onde eu estava. É um filósofo brasileiro, irmão. Cearense, filósofo cearense. Você não gosta de ser assim, né? Então, o melancólico se irrita com o temperamento inquieto do sanguíneo, mas também se aborrece com os momentos depressivos do fleumático. Porque o fleumático está sempre depressivo, irmão. O que houve? Estou lembrando do negócio aqui. Aconteceu quando? Na minha infância. 40 anos, caí da goiabeira. Está até a cicatriz aqui. Dá vontade de quebrar a perna. Vamos falar um pouquinho do colérico, aqui a gente encerra. Colérico é fogo. Assim como o fogo, o colérico ele é quente, ele é enérgico. Ele reage de forma rápida. É acelerado e não muito dado à análise. Ele é corta-giro. Ele é ligado no 220, irmão. Quer um exemplo de colérico na Bíblia? Paulo. Respondia rápido. Respondeu rápido ao seu chamado. Atos capítulo 9. O colérico ele é solucionador de problemas. Inclusive ele quer resolver o problema de todo mundo. Ele não consegue resolver o dele, mas quer resolver de todo mundo. Quer um exemplo de uma colérica na Bíblia? Abigail, quando ela soube que Davi estava subindo o Carmelo para matar todo mundo lá, porque o marido dela, o Nabal, fez uma besteira. Isso está lá em 1 Samuel 25. Abigail foi lá, conseguiu frear o sanguíneo Davi, e aí mudou a sentença. Então, o colérico, eles são intensos, eles são impulsionadores, ele estimula seu ambiente com ideias, planos ambiciosos e atividades. Tem irmãos aqui na igreja, cada dia que ele me encontra, uma semana, ele tem uma ideia. Irmão, eu já sou a 220, ainda com essas ideias, daí eu piro. Já pensei em fazer um heliporto ali atrás. Um dia a gente, quem sabe alguém aqui vai ter
um helicóptero, né? Já garante. Então, o colérico se junta com o sanguíneo, irmão, dá ruim. Dá ruim, porque ele é cheio de ideia e o sanguíneo é cheio de coragem. E aí, irmão, Paulo, por exemplo, ele era colérico, né? Por isso que ele escreveu 13 cartas, impulsionando as igrejas. Escreveu cartas pastorais, impulsionando Timóteo, dizendo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. O colérico é um motivador, irmão. O problema do colérico, eu não ia falar sobre os defeitos dele hoje, mas o colérico, ele vai da euforia à melancolia muito rápido. A gente vai falar isso semana que vem. Não perca o próximo quadro. O colérico, ele é um competidor nato. Eu acho que eu sou um pouquinho de sanguíneo e colérico. Colérico, irmão, se ele fica a noite toda no para o ímpar, 4, 2, 1, ele não quer perder nem no para o ímpar. Ele não entra no campo, o importante é competir. Não para o colérico. Colérico, o importante é ganhar. O que? Tudo. Qualquer coisa que você fizer, bolinha de gude, ele já vai dizer: eu era o cara no bolinha de gude. Ó, na piumbada aqui, ó. Qualquer coisa. Bocha, mesma coisa. E se isso não for controlado, a gente leva isso para a igreja, a gente leva isso para o ministério, a casa vira uma competição, o ministério vira uma competição, e isso não é bom. Eu vou falar isso na semana que vem. Então, o colérico, ele costuma ser assertivo, mas ele se superestima, ou seja, ele é o bom em tudo, ele é o cara. E por conta disso ele subestima os outros. Perguntaram para o Anderson Silva: por que você acha que você perdeu na luta? Ele disse: eu perdi para mim. Por quê? Porque eu subestimei meu adversário. O colérico, você até, irmão, vigia: não, pastor, deixa comigo. Comigo não tem capeta não. Irmão, será? Então o colérico, ele tem um probleminha, que ele sempre fala a verdade. Só que ele às vezes é sem filtro. Alguém aqui já ouviu falar de sincericídio? Quando a pessoa, ela é tão sincera que ela acaba se matando oportunidades. E ela bate no peito e diz o quê? Eu falo mesmo, é na cara, eu não levo desaforo para casa. Você tem perdido grandes oportunidades, limitado grandes resultados, se você não controlar esse seu temperamento. Então o colérico, ele costuma ser assertivo. E quando você lê a história do profeta Elias, a maioria dos profetas são coléricos. Maioria dos profetas, principalmente do Velho Testamento. Os caras eram malucos, irmão. O Paulo, colérico, estava pregando. De repente tinha um irmão atrapalhando. Ele olhou e disse: fica cego, ó filho do Satanás. E o cara ficou. A Bíblia diz que o cara ficou cego. Eliseu estava subindo um monte para orar. De repente os meninos começaram: sobe careca, sobe careca. Irmão, nunca diga para um careca que ele é careca. Diga que ele tem uma deficiência capilar. Diz que os folículos capilares dele pediram férias. Fala qualquer coisa, usa o eufemismo. Começaram a dizer: sobe calvo, sobe calvo. Sabe o que o Eliseu fez, o calminho? Mandou vir uma ursa do mato, a ursa veio e estraçalhou os guri. Então não me chame de careca, irmão. A ursa, aqui não tem urso, mas tem cavalo aqui do lado, tem boizinho, tem um monte de coisa aí, hein? O colérico, ele é assertivo, como o profeta, 1 Samuel, 1 Reis 17, o Elias disse: olha, segundo a minha palavra, não é nem Deus está mandando, hein? Eu estou falando, não vai chover 3 anos e meio. Irmão, o colérico, às vezes ele bota Deus em maus lençóis. Porque como ele tem crédito com Deus, o colérico, ele é impetuoso, e ele faz coisas que Deus não manda. Deus diz: e agora? Se eu não fazer, o Elias vai perder o crédito, não vou poder usar ele depois. Paulo era assim. Paulo diz: gente, segundo a minha palavra, tá? Não é nem Deus está mandando dizer, não, é a minha palavra.
Às vezes bota Deus em maus lençóis, usando aqui um eufemismo. Então o colérico, gente, ele quase sempre é autossuficiente, independente. Ele dificilmente pede ajuda. E ele dificilmente aceita ajuda. E se o colérico for órfão mesmo, irmão, daí acabou. Porque o órfão tem um problema. Pelo fato de não ter tido um pai que ia na escola, um pai presente, ele teve que se defender, irmão. Ele teve que aprender a dar soco ou a correr. Bem, o colérico, pelo fato de ele não ter um pai, o órfão, colérico órfão, o fato de ele não ter um pai que fazia por ele, ele teve que fazer. E isso criou duas coisas dele: resiliência e competência. Resiliência porque o órfão colérico, ele aprendeu a ser resistente aos problemas na vida. E competência porque o órfão aprendeu a ter que fazer. Ele não tinha quem fizesse. Só que tem um detalhe: ele aprendeu a fazer tudo sozinho. Ele aprendeu a se isolar. E isso tornou ele uma pessoa o quê? Cansada. Não confia em ninguém, não pede ajuda para ninguém. E o nome disso é arrogância. Isso tem matado você. Eu falei que a maioria dos profetas eram coléricos. Vou falar de novo do Eliseu. 1 Reis capítulo 5, 2 Reis capítulo 5. Eliseu, Deus usou Eliseu para curar o Naamã. O Naamã foi dar uma bênção para o Eliseu. Eliseu disse: não precisa, porque o colérico, ele tem dificuldade de receber ajuda. Você tem que fazer tudo do seu jeito, né? Depois reclama. Né, Marta? Então, querido, temperamento não é defeito. Diga comigo, temperamento. Não, só quem almoçou, diga temperamento. Não é defeito. E nem qualidade. É só uma característica. Então eu não estou falando dos seus defeitos nem das suas qualidades. Deus vai pegar o seu temperamento e moldar e usar, como Ele fez com todos os homens que eu citei. Todos os nomes que eu citei. Deus não vai deixar de usar você, como não deixou de usar as pessoas que eu citei. Você está entendendo? Temperamento explica nosso comportamento, mas não o justifica. O temperamento, ele até explica por que eu tenho essas reações, mas não justifica. Não é as pessoas que têm que me entender por eu ser sanguíneo. É eu que sou sanguíneo e um pouquinho colérico, dominado pelo Espírito Santo, é que eu tenho que proteger as pessoas de mim. Quem está me entendendo aqui? Gênesis 4:7, Deus falou a Caim: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Essa palavra que não foi para o Caim, foi para nós todos. Porque tudo que está escrito, disse Paulo, é para nosso proveito, irmão. A Bíblia está dizendo: você precisa dominar seu temperamento. Você tem que parar de dar desculpinhas. Você tem que se posicionar e se subjugar e se colocar debaixo dos parâmetros da palavra de Deus. 1 Coríntios 9:25 diz: o atleta precisa ser discipulado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, ou seja, uma medalhinha que vai enferrujar, um troféuzinho que vai cair, vai quebrar o bracinho, vai ficar manetinha. Paulo estava dizendo: nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Paulo está dizendo: o nosso comportamento e a nossa vida disciplinada vai garantir não só a nossa eternidade, mas a eternidade das pessoas que Deus colocou sob nossa liderança. Quem está me entendendo aqui nessa noite? O seu temperamento vai determinar o destino de algumas pessoas. 2 Coríntios 15:17 diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ah, pastor, agora eu entendi porque que eu sou assim. Você não tem que ser, você tem que só estar assim. Esse texto aqui, numa versão mais raiz, diz assim: quem está em Cristo
não é na igreja evangélica, não é no ministério do teu reino. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passado, e eis que tudo se fez novo. Agora você aceitou a Jesus, e agora você tem um compromisso de representar Jesus para a sua família, para a sociedade, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda. Você tem esse compromisso agora, porque você é uma nova criatura. E é claro que esse temperamento sempre vai tentar exercer influência sobre a sua vida. Agora deixa eu falar uma coisa para você: se você alimentar o seu espírito, o seu temperamento morre de fome. Fique em pé, por favor. A banda pode subir.